Olá, povo brasileiro! Hoje eu estou aqui para ler mais um capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Estou estreando esse novo cenário aqui na minha casa, minha biblioteca. Esse aqui é o livro que eu vou ler, Autobiografia de um Yogi. Vou ler hoje o capítulo 26, A Ciência da Kriya Yoga. A ciência da Kriya Yoga, mencionada tantas vezes nestas páginas, tornou-se amplamente conhecida na Índia moderna por intermédio de Lahiri Mahasaya, guru de meu guru. A raiz sânscrita de Kriya é Kri, fazer, agir, reagir. A mesma raiz se encontra na palavra karma, o princípio natural de causa e efeito. Assim, Kriya Yoga é união, yoga, com o infinito, por meio de certa ação ou rito, kriya. Um yogi que pratica fielmente a técnica liberta-se gradualmente do karma ou da legítima cadeia de equilíbrio entre causas e efeitos. Em virtude das antigas imposições de yogis, não me é permitido dar uma explicação completa da Kriya Yoga em livro destinado ao público geral. A verdadeira técnica deve ser aprendida de um Kriyaban, Kriya Yogi, autorizado pela Self-Realization Fellowship, Yoga da Satsanga Society of India. Paramahansa Yogananda concedeu aos que o sucederiam como presidentes e líderes espirituais de sua associação Self-Realization Fellowship, Yoga Satsanga Society of India, a autoridade de dar a instrução e iniciação aos estudantes qualificados para receber a Kriya Yoga, ou para designarem um ministro religioso ordenado pela SRF, YSS. Também providenciou a divulgação perpétua da ciência da Kriya Yoga através das lições da Self-Realization Fellowship, Yogoda, disponíveis na sede central da SRF em Los Angeles. Aqui me limitarei a certas referências. Kriya Yoga é um método simples, psicofisiológico, pelo qual o sangue humano se descarboniza e é recarregado com oxigênio. Os átomos do oxigênio extra são transmutados em corrente vital para rejuvenescer o cérebro e os centros da coluna vertebral. Sustando a acumulação de sangue venoso, o yogi pode diminuir ou evitar a degeneração dos tecidos. O yogi adiantado transmuta as suas células em energia. Elias, Jesus, Kabir e outros profetas foram, no passado, mestres no uso de Kriya Yoga ou de técnica semelhante, pela qual materializavam ou desmaterializavam seus corpos à vontade. A Kriya é uma ciência antiga. Lahiri Mahasaya recebeu-a de seu grande guru, Babaji, que redescobriu e esclareceu a técnica depois das Idades das Trevas, época em que esteve perdida. Babaji batizou-a de novo, simplesmente de Kriya Yoga. A Kriya Yoga que estou transmitindo ao mundo por seu intermédio nesse século XIX, disse Babaji a Lahiri Mahasaya,
é a revivescência da mesma ciência que Krishna deu há milênios a Arjuna e que foi mais tarde conhecida por Patanjali e por Cristo e por São João, São Paulo e outros discípulos. 2 vezes o Senhor Krishna, o maior profeta da Índia, refere-se a Kriya Yoga no Bhagavad Gita. Um dos versículos diz: oferecendo o alento que se inala ao alento que se exala, e oferecendo o alento que se exala ao alento que se inala, o yogi neutraliza ambos os alentos. Assim libera o prana do coração e coloca a força vital sob controle. Esta passagem está no livro Bhagavad Gita, capítulo 4, versículo 29. A interpretação é a seguinte: o yogi detém a degeneração do corpo, garantindo o suprimento adicional de prana, força vital, ao alcançar a ação dos pulmões e do coração. Ele também detém as mutações do crescimento no corpo pelo controle de apana, a corrente eliminadora. Deste modo, neutralizando o crescimento e a degeneração, o yogi aprende o controle da força vital. Outro versículo do Gita diz: ao buscar a meta suprema, o perito em meditação, Muni, torna-se eternamente livre quando é capaz de abstrair-se dos fenômenos externos, fixando o olhar no ponto entre as sobrancelhas e neutralizando as correntes de prana e apana que fluem dentro das narinas e dos pulmões, e quando é capaz de controlar sua mente sensorial, seu intelecto, e banir o desejo, o medo e a ira. Estas palavras estão no livro Bhagavad Gita, capítulo 5, versículos 27 e 28. Krishna também relata no Bhagavad Gita, capítulo 4, versículos 1 e 2, que foi ele, numa encarnação anterior, que transmitiu a yoga indestrutível ao antigo iluminado, Vivasvati, o qual deu a Manu, o grande legislador. Anterior ao período histórico, autor dos Manava Dharma Shastras, ou leis de Manu. Estes preceitos do direito secular canônico vigoram na Índia até hoje. Este, por sua vez, instituiu Ikshvaku, fundador da dinastia solar dos guerreiros da Índia. Assim, passada de um para outro, a Yoga Regia foi guardada pelos rishis até o advento das eras materialistas. O início das eras materialistas, segundo cálculos das escrituras hindus, foi o ano de 3012 a.C. O ano assinalou o começo da última Dwapara Yuga, descendente do ciclo equinocial, e também o princípio da Kali Yuga, ciclo universal. A maioria dos antropólogos, acreditando que há 10.000 anos a humanidade vivia na barbárie da Idade da Pedra, rejeita sumariamente como mitos as tradições amplamente difundidas das antiquíssimas civilizações da Lemúria, Atlântida, Índia, China, Japão, Egito, México e muitas outras terras. Depois, devido ao segredo sacerdotal
e a indiferença dos homens, a sagrada tradição tornou-se gradualmente inacessível. A Kriya Yoga é 2 vezes mencionada pelo antigo sábio Patanjali, o mais notável expoente da yoga, que escreveu: a Kriya Yoga consiste em disciplina física, controle mental e meditação em Om. Yoga Sutras, capítulo 2, versículo 1. Ao usar as palavras Kriya Yoga, Patanjali referia-se à técnica posteriormente ensinada por Babaji ou a outro muito semelhante, que Patanjali mencionava uma técnica definida de controle da força vital. Prova-o o aforismo dos Yoga Sutras, capítulo 2, versículo 49. Patanjali refere-se a Deus como o verdadeiro som cósmico de Om, que é ouvido em meditação. Estas palavras estão no Yoga Sutras, capítulo 1, versículo 27. Om é o verbo criador, ou zumbido do motor cósmico, a testemunha da presença divina. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas palavras estão no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo Om. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 até o 3. O Om dos Vedas veio a ser a palavra sagrada dos tibetanos, Amin dos muçulmanos e Amém dos egípcios, gregos, romanos, judeus e cristãos. Seu significado em hebraico é seguro, fiel. Até mesmo o iniciante em yoga pode logo ouvir o maravilhoso som de Om, recebendo este beatífico encorajamento espiritual. Torna-se convencido de sua comunhão com os reinos sobrenaturais. Patanjali assim se refere uma segunda vez à técnica de Kriya Yoga, ou controle da força vital. A libertação pode ser atingida pelo pranayana, que é conseguido dissociando o curso da inspiração e da expiração. Estas palavras estão no Yoga Sutras, capítulo 2, versículo 49. O apóstolo Paulo conheceu a Kriya Yoga, ou uma técnica semelhante, pela qual podia ligar e desligar as correntes vitais dos sentidos. Por isso pôde dizer: declaro por nosso regozijo em Cristo que eu morro diariamente. Estas palavras estão escritas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31, na Bíblia Sagrada. Nosso regozijo é a tradução correta, não como geralmente se traduz, vosso regozijo. O apóstolo Paulo se referia à universalidade da consciência crística. Empregando um método de centralizar internamente toda a força vital do corpo, via de regra dirigida apenas para fora, para o mundo sensorial, emprestando-lhe assim aparente vitalidade, o apóstolo Paulo experimentava todos os dias a verdadeira união yogi,
o regozijo, a bem-aventurança da consciência crística. Nesse venturoso estado, tinha consciência de estar morto para as ilusões sensoriais, livre do mundo de Maya. Nos estados iniciais de comunhão com Deus, Sabkalpa Samadhi, a consciência do devoto funde-se com o espírito cósmico. A força vital é retirada do corpo, que parece morto, ou imóvel e rígido. O yogi possui plena consciência de seu estado físico de animação suspensa. Todavia, à medida que se progride para os estados espirituais mais elevados, Nirvikalpa Samadhi comunga com Deus sem a imobilidade física e o faz em sua consciência normal de vigília, até em meio aos desgastantes deveres mundanos. A palavra sânscrita Vikalpa significa diferença, não identidade. Sabkalpa é o estado de Samadhi, com diferença. Nirvikalpa é o estado sem diferença, isto é, em Sabkalpa Samadhi, o devoto ainda mantém leve sensação de estar separado de Deus. Em Nirvikalpa Samadhi, ele realiza plenamente sua identidade com o Espírito. A Kriya Yoga é um instrumento que pode acelerar a evolução humana, explicava Sri Yukteswar a seus estudantes. Os antigos yogis descobriram que o segredo da consciência cósmica está intimamente ligado ao domínio da respiração. Esta é a contribuição ímpar e imortal da Índia ao tesouro do conhecimento mundial. A força vital, que normalmente se dedica a manter a pulsação cardíaca, deve ser libertada para atividades superiores por meio de um método que acalme e detenha as demandas incessantes da respiração. O Kriya Yogi dirige mentalmente sua energia vital para cima e para baixo em torno dos 6 centros espinhais, plexo medular, cervical, dorsal, lombar, sacro e psicossígio, correspondentes aos 12 signos astrais do zodíaco. O homem cósmico simbólico, meio minuto de revolução da energia ao redor da sensível medula espinhal, efetua progressos sutis na evolução do homem. O meio minuto de Kriya equivale a 1 ano de desenvolvimento espiritual natural. O sistema astral de um ser humano, com 6 constelações internas, 12 por polaridade, girando em torno do Sol, do olho espiritual onisciente, está interrelacionado com o Sol físico e com os 12 signos do zodíaco. Todos os homens são assim afetados por um universo interno e outro externo. Os antigos rishis descobriram que o ambiente terreno e celeste do homem, numa série de ciclos de 12 anos, impulsionam-o adiante em sua senda natural. As escrituras asseveram que o homem requer 1 milhão de anos de evolução normal, sem doenças, para aperfeiçoar seu cérebro e atingir a consciência cósmica. 1000 kriyas praticadas em 8 horas e meia dão a yogi em um dia o equivalente a 1000 anos de evolução natural, 365.000 anos de evolução em 1 ano. Em 3 anos, o Kriya Yogi pôde assim alcançar, por meio do alto esforço inteligente, o mesmo resultado que a natureza faz acontecer em 1 milhão de anos. Sem dúvida, o atalho da Kriya só
pode ser trilhado por yogis profundamente desenvolvidos. Com a orientação de um guru, tais yogis preparam cuidadosamente seu corpo e cérebro para suportar a força gerada pela prática intensiva. O principiante em Kriya pratica esta técnica yoga apenas de 14 a 24 vezes, 2 vezes ao dia. Alguns yogis obtêm a emancipação em 6, 12, 24 ou 48 anos. Um yogi que morre antes de atingir a completa realização leva consigo o bom karma de seu esforço passado em Kriya. Na vida seguinte, é naturalmente impelido ao objetivo infinito. O corpo do homem comum é como uma lâmpada de 50 watts, que não pode suportar o bilhão de watts de energia gerados por uma prática excessiva de Kriya. Através do aumento regular e gradual dos exercícios simples e perfeitamente seguros da Kriya, o corpo humano transforma-se astralmente, dia a dia, e, por fim, está preparado para expressar o infinito potencial de energia cósmica que constitui a primeira expressão materialmente ativa do espírito. A Kriya Yoga nada tem em comum com os exercícios respiratórios anticientíficos ensinados por alguns fanáticos confusos. Tentativas de forçar a retenção da respiração nos pulmões são artificiais e dedicadamente desagradáveis. A prática da Kriya, ao contrário, é acompanhada desde o início por sentimentos de paz e sensações suavizantes de efeito regenerador na coluna. Esta antiga técnica yoga converte a respiração em substância mental. O adiantamento espiritual permite ao devoto conhecer a respiração como um conceito mental, um ato da mente, uma respiração-sonho. Muitas ilustrações poderiam ser dadas da relação matemática entre a frequência respiratória do homem e as variações em seus estados de consciência. Uma pessoa cuja atenção esteja totalmente concentrada, como ao acompanhar um intrincado argumento intelectual ou ao tentar alguma proeza física delicada ou difícil, automaticamente respira muito devagar. A fixidez de atenção depende da respiração lenta, respiração rápida ou irregular. Acompanha inevitavelmente estados emotivos prejudiciais, medo, luxúria, raiva. O inquieto macaco respira em média 32 vezes por minuto, em contraste com a média humana de 18 vezes. O elefante, a tartaruga, a serpente e outros animais conhecidos por sua longevidade têm frequência respiratória mais lenta que a do homem. A tartaruga gigante, por exemplo, que pode chegar a 300 anos de idade, respira somente 4 vezes por minuto. Os efeitos rejuvenescedores do sono devem-se à perda temporária no ser humano da consciência do corpo e da respiração. Dormindo, a pessoa torna-se um yogi. Todas as noites executa inconscientemente o rito yogi de libertar-se da identificação com o corpo e de fundir a sua força vital às correntes curativas na área central do cérebro e nos 6 subdínamos dos centros espinhais. Sem ter conhecimento,
O homem, ao dormir, é recarregado pela energia cósmica que sustenta toda a vida. Fazendo uso de sua vontade, o yogi executa um processo simples e natural, conscientemente, não com a inconsciência e a lentidão de quem dorme. O Kriya Yogi usa a técnica para saturar e nutrir todas as suas células físicas com luz imperecível e, desse modo, conservá-las espiritualmente magnetizadas. Cientificamente, ele torna a respiração desnecessária, sem entrar nas horas de prática, nos estados negativos de sono, inconsciência ou morte. Nos homens sujeitos à lei natural ou Maya, o fluxo de energia vital se dirige ao mundo exterior. As correntes são desperdiçadas e usadas de modo abusivo nos sentidos. A prática da Kriya inverte o fluxo. A força vital é mentalmente guiada para o cosmos interior e se reúne às energias sutis da coluna. Por meio de tal reforço da força vital, o corpo e os neurônios do yogi são renovados por um elixir espiritual. Com alimentação apropriada, luz solar e pensamentos harmoniosos, homens que são conduzidos apenas pela natureza e por seu divino plano, alcançarão a autorrealização em 1 milhão de anos. São necessários 12 anos de vida saudável, normal, para que se efetue o mais leve refinamento na estrutura do cérebro. 1 milhão de anos solares são precisos para purificar a morada cerebral, o suficiente para que manifeste a consciência cósmica. Um Kriya Yogi, entretanto, pelo exercício da ciência espiritual, livra-se da necessidade de um longo período de cuidadosa observância das leis naturais. Desamarrando a corda da respiração que liga a alma ao corpo, a Kriya serve para prolongar a vida e expandir a consciência ao infinito. A técnica yogi vence o cabo de guerra entre a mente e os sentidos enredados na matéria, libertando o devoto para que herde outra vez seu reino eterno. Ele sabe então que seu ser real não está limitado, nem pelo invólucro físico, nem pela respiração, símbolo da escravidão mortal do homem ao ar, às compulsões elementares da natureza. Mestre de seu corpo e de sua mente, o Kriya Yogi finalmente vence o último inimigo, a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Pela incorruptibilidade do seu corpo após a morte, Paramahansa Yogananda provou ser um Kriya Yogi perfeito. Entretanto, nem todos os grandes mestres manifestam inalterabilidade física após a morte. As escrituras hindus nos dizem que tais milagres ocorrem apenas com um objetivo especial. No caso de Paramahansaji, o objetivo especial foi, sem dúvida, convencer o Ocidente do valor da yoga. Babaji e Sri Yukteswar ordenaram a Yoganandaji que prestasse serviço no Ocidente. Paramahansaji cumpriu na vida e na morte.
a missão de que fora incumbido. Assim te alimentarás da morte que se alimenta dos homens, e morta a morte, então não haverá mais morrer. Essa frase quem escreveu foi William Shakespeare, no soneto 146. A introspecção, ou sentar-se em silêncio, é um processo não científico de forçar que a mente e os sentidos amarrados pela força vital se separem. A mente contemplativa, em sua tentativa de retorno à divindade, é constantemente arrastada de volta aos sentidos pelas correntes da vida. A cria, controlando a mente, diretamente através da força vital, é a avenida de aproximação mais fácil, mais eficaz e mais científica para o infinito. Em contraste com o lento e incerto carro de bois, que é a vida, a via teológica para Deus, a Kriya Yoga pode com justiça ser chamada de via aérea. A ciência yoga fundamenta-se na consideração empírica de todos os tipos de técnicas de concentração e de meditação. A yoga capacita o devoto a ligar e desligar, conforme a sua vontade, a corrente vital que vai para os 5 telefones sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Alcançando este poder de desligar os sentidos, é simples para o yogi unir a mente com os reinos divinos, ou com o mundo da matéria à vontade. Não mais é puxado de volta pela força vital, contra a vontade, a esfera mundana de sensações desordenadas e de pensamentos inquietos. A vida de um Kriya Yogi adiantado é influenciada não pelos efeitos das ações passadas, mas apenas pelas diretrizes da alma. O devoto, desse modo, evita os monitores evolutivos lentos das ações egoístas, boas e más da vida comum, enfadonhos e lentos como caracóis para corações de águia. O método superior de viver pela alma liberta o yogi, emergindo de sua prisão do ego. Ele respira o ar profundo da onipresença. A escravidão do viver natural, por contraste, assume um ritmo humilhante, ajustando a sua vida apenas à ordem evolucionária. O homem não pode fazer com que a natureza lhe conceda uma aceleração extraordinária, embora vivendo sem cometer erros, contra as leis que governam o corpo e a mente. Ele ainda precisa de 1 milhão de anos do disfarce das encarnações para alcançar a emancipação final. Os métodos telescópicos de um yogi, dissociando-o de identificações físicas e mentais em benefício da individualidade da alma, são recomendáveis, portanto, àqueles que se revoltam ante a perspectiva de 1 milhão de anos. Esse horizonte numérico é ampliado para o homem comum, que não vive em harmonia com a natureza, e muito menos com sua própria alma. Ao contrário, ele persegue complexidades antinaturais e ofende a suave sensatez da natureza, com o corpo e os pensamentos. Para ele,
2 vezes 1 milhão de anos mal bastam para a libertação. O homem vulgar raramente ou nunca compreende que seu corpo é um reino, governado do trono do crânio, pelo imperador alma, com regente subsidiário nos 6 centros espinhais, ou esferas de consciência. Esta teocracia se estende a uma multidão de súditos obedientes. 27 trilhões de células dotadas de inteligência segura, apesar de aparentemente automática, com a qual executam todos os deveres corporais de crescimento, transformação e decomposição, e 50 milhões de pensamentos e emoções essenciais, além das variações de fases alternativas na consciência do homem, numa vida média de 60 anos. Qualquer aparente insurreição no corpo ou na mente contra o imperador alma, manifestada como doença ou irracionalidade, não se deve à deslealdade dos humildes súditos, mas brota do mau uso, presente ou passado, que o homem fez de sua individualidade ou livre-arbítrio, a ele conferido junto com uma alma e nunca revogável. Identificando-se com um ego superficial, acredita o homem que é ele quem pensa, quer sente. Identificando-se com um ego superficial, acredita o homem que é ele que pensa, quer, sente, digere alimentos e conserva-se vivo, jamais admitindo pela reflexão. Apenas um pouco bastaria que em sua vida ordinária ele não passa de um boneco das ações passadas, do karma, e da natureza ou do meio ambiente. Reações intelectuais, sentimentos, estados de espírito e hábitos de cada homem são meros efeitos de causas pretéritas desta ou de uma vida anterior. Entretanto, acima destas influências, paira sublime sua alma régia, rejeitando verdades e liberdades transitórias. O Kriya Yogi vai além de toda a ilusão e penetra em seu ser irrestrito. As escrituras do mundo declaram que o homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente na Kriya Yoga. Ele encontra o método que comprova esta afirmação. O ritual exterior não pode destruir a ignorância, pois não são mutuamente contraditórios, escreveu Shankara em sua famosa Century of Verse. Só o conhecimento que foi experimentado destrói a ignorância. O conhecimento só pode surgir por meio da investigação. Quem sou eu? Como nasceu este universo? Quem o fez? Qual é a sua causa material? Este é o tipo de investigação a que me refiro. O intelecto não tem resposta para estas perguntas. Assim, os rishis desenvolveram a yoga como técnica de pesquisa espiritual. O verdadeiro yogi, retirando os pensamentos,
a vontade e os sentimentos da identificação falsa com os desejos corporais, unindo a mente com as forças subconscientes nos santuários da coluna vertebral, vive, desse modo, no mundo como Deus planejou. Ele não é impelido por impulsos do passado, nem por motivações recentes da insensatez humana. Tendo recebido a realização de seu desejo supremo, ele está seguro no abrigo final do Espírito inexaurível, inexaurivelmente bem-aventurado. Referindo-se à eficácia metódica e segura da Kriya Yoga, Krishna louva o yogi tecnológico com as seguintes palavras: o yogi é maior que os ascetas, disciplinadores do corpo, ainda maior que os adeptos da senda da sabedoria, Jnana Yoga, ou da senda da ação, Karma Yoga. Se tu, ó discípulo Arjuna, um yogi. Estas palavras estão registradas no livro Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 46. A ciência moderna está começando a descobrir os realmente extraordinários efeitos curativos e rejuvenescedores da não respiração no corpo e na mente. O Dr. Alvan L. Barash, do College of Physicians and Surgeons de Nova York, iniciou uma terapia local de descanso dos pulmões, que está recuperando a saúde de muitos pacientes tuberculosos. O uso de uma câmara equalizadora de pressão permite que o paciente não respire. O New York Times, de 1º de fevereiro de 1947, cita o Dr. Barak. O efeito da cessação da respiração no sistema nervoso central é de considerável interesse. É notável a diminuição do impulso que movimenta os músculos voluntários nas extremidades. O paciente pode ficar deitado na câmara durante horas, sem mudar de posição ou mexer as mãos. O desejo de fumar desaparece quando a respiração voluntária cessa, mesmo em pacientes acostumados a fumar 2 maços de cigarro por dia. Em muitos casos, o relaxamento é de tal ordem que o paciente dispensa distrações. Em 1951, o Dr. Barak confirmou publicamente o valor do tratamento, assinalado que não são apenas os pulmões que descansam, mas também o corpo todo e aparentemente até a mente. O coração, por exemplo, ganha 1/3 de redução em seu trabalho. Os pacientes param de se preocupar. Ninguém se sente entediado. Partindo destes fatos, começamos a entender como os yogis podem sentar-se imóveis por longos períodos, sem impulso mental ou físico para atividade inquieta. Somente através dessa calma é que a alma pode encontrar seu caminho de volta a Deus. Embora os homens comuns devam permanecer na câmara equalizadora para obter certos benefícios da não respiração, o yogi precisa apenas da técnica da Kriya Yoga para receber os benefícios físicos, mentais e espirituais.
Kriya Yoga é o verdadeiro rito do fogo, muitas vezes enaltecido no Gita. O yogi joga seus anseios humanos numa fogueira monoteísta, consagrada ao Deus incomparável. Esta é a verdadeira cerimônia yogi do fogo, em que todos os desejos passados e presentes são o combustível consumido pelo amor divino. A chama final recebe o sacrifício de toda loucura humana e o homem fica livre da escória. Seus ossos metafóricos despojados de toda carne sensual, seu esqueleto kármico branqueado pelos sóis antissépticos da sabedoria, inofensivo diante do homem e do Criador, ele está finalmente limpo. Agora, nesta página aqui, a página 270, tem uma fotografia. Vou mostrar aqui essa fotografia. Esse aqui, vou ler a legenda. Um ocidental em Samadhi. Rajarishi Janakananda James J. Lin, em janeiro de 1937, numa praia particular de Encinitas, Califórnia, após 5 anos de prática diária de Kriya Yoga, James Lin recebeu em Samadhi, superconsciência, a visão beatífica, o Senhor infinito como glória interior. A vida equilibrada do Sr. Lin pode servir de inspiração para todos os homens, disse Yogananda. Mesmo cumprindo cuidadosamente os deveres da vida mundana, o Sr. Lin encontrava tempo para a profunda meditação diária em Deus. O empresário de sucesso tornou-se um Kriya Yogi iluminado. Paramahansaji muitas vezes chamava-o carinhosamente de São Lin e, em 1951, concedeu-lhe o nome monástico de Rajarasi Janakananda, por causa do espiritualmente ilustre rei Janaka, da Índia Antiga. O título Jaharasi, literalmente Rishi, real, deriva de Raja, rei. Rishi é o grande santo. E aqui acaba o capítulo 26.